Bem-vindos a mais um PLDA Talks. Hoje a gente vai conversar com uma empreendedora gaúcha que rompeu fronteiras, foi para o Uruguai e hoje faz a cabeça, literalmente, de muito trendsetter, muito formador de opinião no Brasil, Uruguai, Argentina e mundo. Quando a gente fala em expansão de redes de varejo, a gente procura estar no ponto certo, na loja certa, no caminho do consumidor. Mas hoje a gente não vai falar de expansão de redes de varejo, a gente vai falar de expansão de ideias. E quando a nossa convidada trabalha com expansão de ideias, mais do que estar no ponto certo do caminho do consumidor, ela está no momento certo, no mood certo. E é um pouco disso que a gente vai falar. Ela pegou, talvez, o mood de maior celebração do sul do mundo e transformou isso em lifestyle. Marina, bem-vindo. Obrigada! Olha que apresentação, gente. É uma honra estar aqui. Um prazer, na verdade. A gente está aqui para conversar, para aprender, para trocar ideia, né? Sei que são 10 anos de PLDA. Nossa parceira da Amar, né? Também tem seu boné. Então, estou bem feliz de estar aqui. Vou começar com uma pergunta que intriga e causa curiosidade, que é o best-seller da Amar, é um boné autoral, depois a gente vai falar disso com mais propriedade, mas o boné que mais vende tem a seguinte frase: mais brava do que mansa. E eu queria saber de ti, tu é mais brava ou mais mansa? Acho que eu sou bravíssima. Esse é enfim, uma marca registrada hoje da Amar, de tanto que é o best-seller da marca. E é um produto que eu acho que representa a jornada da Amar como marca, como loja, né, como expansão do varejo. É um produto, é o único boné da marca que a gente faz em várias cores, tamanha repercussão, porque a mais brava que mansa, ela quer, ela quer mostrar que ela é mais brava que mansa, ela quer manifestar essa ideia para as outras pessoas, ela quer ter de várias cores para combinar com vários looks, e também curiosamente, o boné que os homens, namorados, maridos, filhos, mais presenteiam as suas mulheres, o que para mim é maravilhoso, né? Porque eu acho que a gente, como mulher, tem que defender as outras mulheres, ou seja, ser mulheres com atitude, mas brava que mansa na vida, né? E brava não é de brava, tá, gente? De braveza, mas é de coragem, né? Mas brava que mansa em espanhol quer dizer coragem, né? Mas brava que tranquila. Boa. E deixa eu te perguntar, eu sei que tu iniciaste na comunicação, né? Fez jornalismo, trabalhou com um amigo meu, Fernando Tornaim, no Kazuca. Queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória até chegar no empreendedorismo. E aí depois, a próxima pergunta, eu já vou adiantar, é o que muda do corporativo para o empreendedorismo, se tu teve que trocar de chip? Acho que muda tudo, vou começar pelo fim, né? Mas falando até do Tornaim, dando espaço para isso, né? Ele é um cara que é um exemplo para muita gente, uma inspiração para muita gente, né? Incrível o que ele criou na época, que era o Kazuca, que foi meu primeiro trabalho. Quando eu entrei no Kazuca, que para quem não sabe era a principal plataforma jovem da RBS, né? Da Zero Hora, no caso, quando eu entrei, tinha sido recém-comprada pela RBS. Mas antes disso eu já era uma jovem colegial, popular, enturmada, eu era amiga de quem ia nos recreios dos colégios trabalhar, né, tirar fotos das pessoas e tal. O Tornaim, curiosamente, criou uma rede social antes mesmo das redes sociais. Vocês eram a rede social antes. Exatamente, o Kazuca era a rede social das escolas, e isso é muito louco, né, ver como isso avançou, né, como aquilo era um projeto piloto de uma grande mudança do mundo que iria acontecer, né, dali para frente. Então, meu sonho era trabalhar no Kazuca. Eu queria ser jornalista esportiva, porque eu amo futebol, né, eu sou muito colorada. A gente tem a collab com o Beira-Rio, fazendo uma propaganda aqui, aproveitando o espaço.
Agora vou brincar, acho que o teu potencial de vendas diminui. A torcida do Grêmio é maior. Ai, meu Deus! Sabe o que falam, né? Dos bonés, os gremistas escrevem. Ai, tem que ter uma collab com a Arena ou com o Grêmio, né? Tem que ter uma collab com a Arena. Eu, não, gente, isso não vai dar, porque a marca é um pouco pessoal também, né? Eu acho que tem a ver isso eu acho bem interessante, porque marca é posicionamento, exatamente. né? É tu, sobretudo, ser autêntica, né? E isso eu acho interessante. É para esse público que tu vai... É um desafio, mas eu acredito muito, né, na autoria e na força das ideias e da personalidade também do produto. Mas voltando para essa época, então eu comecei no Kazuca como jornalista, etc. E já lá no Kazuca, eu escrevia para marcas e tal, e eu comecei a ver, eu era muito já marqueteira, muito comercial, sem nem pensar nisso. Tipo, eu queria fazer projetos, então... eu queria muito ir no Coachella, que na época nem se sabia o que era, porque eu tinha uma amiga que morava nos Estados Unidos e queria viajar para lá. Então eu insistia que o IASE tinha que patrocinar a viagem pra gente ir no Coachella. Até fazerem o que eu queria, eu incomodava todo mundo. A Cláudia Pretzel, que com certeza tu conhece da IBS, minha amigona, sabe? E eles começaram a ter que me ceder um pouco e me mudar de setor, porque eu não podia ser jornalista na RBS e vender, né? Sair vendendo aí coisas. Então, eles me mudaram para uma área de produto e eu passei para o Dona. Quando o Kazuca terminou, eu passei para o Dona e eu terminei a minha fase corporativa na RBS tendo uma coluna que se chamava Dona Trends, que era a primeira coluna de branded content da RBS. O Marcelo Leite, na época, estava desenvolvendo com a Patrícia Fraga esse setor. Não se falava ainda em branded content e foi um pioneirismo assim, da empresa, onde ali a gente podia comercializar desde, né, enfim, falando assim para a era da internet ou para a gente mais jovem, rodapé, página, enfim. Então a gente vendia isso e também vendia o conteúdo. E eu era responsável pelos licenciamentos também do Dona na época. Então, Dona com Paquetá Esportes, Dona Walk Run. Eu que coordenava e fazia todo Ali tu já virou menos jornalista e mais empreendedora dentro do corporativo. O que eu acho que foi um laboratório, uma experiência maravilhosa para eu ter contato com as marcas, que hoje em dia, né, na Amar a gente faz isso, tanto na loja do Uruguai quanto agora na nova loja, né, em Esteio, no projeto da Expo Inter, vende espaço para marcas, constrói produtos e faz toda essa função. Então, a RBS foi uma grande escola, o corporativo foi uma grande escola. Eu falo muito isso, assim, para gente que começa a trabalhar jovem comigo ou que tem, né, até filhas de amigas, mas, assim, primas. Eu digo, olha, gente, empreender é uma aventura e um desafio. Às vezes tu quer chegar pronto naquilo, né, naquela ideia. Mas o corporativo é uma escola de disciplina, de limite, que na RBS eles tinham que me botar muito limite, porque tinha coisas que não podia e que eu queria fazer. Enfim, então começou assim, até eu inventar uma bolsa que se chamava My Bag Dona. Eu acho que eu me lembro dessa bolsa. Eu estava nessa época, fui diretor da Panvel, diretor executivo, e se eu não me engano, a Dada, que era Maria Eduarda Bastos, fez com vocês alguma coisa Panvel e My Bag Dona. Acho que sim. Foram tantas marcas na época, mas a história, resumidamente, a gente está aqui também para falar de Amar, de My Bag Dona, mas que eu acho que é tem uma conexão grande com o boné da Amar. Eu até descobri isso falando num podcast sobre a minha história, porque eu acho que esses momentos eu acho que são muito bons também para a criatividade, para as lembranças, porque no dia a dia a gente pensa muito pouco sobre o passado, tipo, o que me trouxe até aqui, né? Que loucura isso. Tipo, porque eu penso isso, que loucura isso, gente, da Amar, sabe? E daí tu vê, não, mas lá atrás já tem algo que me mostrava e tu perde o fio da meada, sabe? O Steve Jobs falava do connecting the dots, né? Sempre tem o porquê que a gente tá aqui, né? Exatamente. E a My Bag Dona nada mais foi, eu tinha uma amiga que fazia bolsas de cobre, de bolsas chiques, né? E eu fui viajar na época e vi uma bolsa de palha, assim, toda personalizada e coisa com os nomes dos lugares, acho que era Saint-Tropez, sei lá o que era. E disse, nossa, esse produto, botei o olho no produto porque eu sou boa nisso. Eu boto o olho no produto, eu sei o que vai vender muito, o que vai vender médio, o que é uma aposta, né?
que a gente se esforça. Tu nunca errou vender. nisso aí? Embora tu seja boa, tu nunca botou o olho no... Disse assim, esse aqui eu não tô muito confiante, foi lá e deu super certo? Já rolou isso? Mais ou menos. Mas é aquilo que tu acredita mesmo. Exato. Quando a gente faz os bonés da Mar, por exemplo, a gente sabe que tem frases que são frases legais, e tem frases que são manifestos, ou tem frases... Com prazo de validade curto, né? Por exemplo, um exemplo muito prático disso. Não sei se foi ano passado isso, que o Thales Gomes teve a brilhante ideia de falar aquela besteira que ele falou. Ali eu acho que tu se saiu muito bem. No mesmo dia, eu tava no escritório, aquilo me deu um ódio daquele homem de manhã, quando eu acordei. Eu tava deitada na cama, eu acordei já suando. Mandei na época era a Jorja, que trabalhava comigo. Eu disse, Jorja, chama o Paulo, né, que é quem cuida da nossa produção. Hoje eu quero a frase tal, que é em inglês, né? Que minha posição favorita é SEO. E já bota no site para vender, fotografa, nem tinha ChatGPT na época que fazia tudo na hora, né? Fotografa, pega o piloto, vai lá na fábrica, pega o piloto, fotografa, joga, bota 5 dias de entrega, produz X, que nós vamos vender tudo isso hoje. Aí ela disse, tá, e ela tem certeza, mas quem sabe espera que a gente tá entregando tal coisa, ele tá produzindo isso. Eu, não, é agora, pega o teu carro, vai na fábrica e faz isso. Bom, a gente lançou no site, eu fiz uns stories também, mas furiosa. E na mesma hora vendeu, assim, as mulheres do corporativo, as empreendedoras, todo mundo comprou, assim, e é muito de timing. Mas aí, voltando na Backdona pra gente encerrar essa história, porque eu tô... Pra quem não se lembra da frase infeliz do Thales, ele falou, Deus me livre, ter uma mulher CEO. Infeliz pra cacete. Exatamente. Mas tá, né? Cada um, né? O problema é dele. E o problema é dele e bom pra nós que vendemos produtos às custas de uma bobagem dessa. E então, a My Backdona foi um sucesso. Eu cheguei pro Marcelo na época também. Vamos fazer a tal bolsa. E ele disse, mas Marina, uma bolsa e coisa. Não tinha na época loja online, não tinha Pix, era só transferência do depósito e coisa para pagamento. A gente lançou o anúncio. Era eu e o Samba, filhotinho, meu cachorro na época, no anúncio. A bolsa tinha uma margem incrível. E ele disse, quantas bolsas a gente vai fazer? Sei lá, umas 50 bolsas para testar. Ele tem certeza, isso aí tá na tua responsabilidade, hein? Essa marca nem é conhecida e coisa. Eu, não é a marca, o nome é My Backdona, by tal, não tem visibilidade. Vamos fazer. Bom, resumo da história, segunda-feira eu cheguei lá no meu computadorzinho, foi lançado no domingo. Era o meu e-mail para mandar as transferências. Olha, mano, tipo assim, não sei como eles deixaram fazer uma coisa dessa, sabe? Era muita confiança. E a gente tinha 50 bolsas produzidas, eu acho que tinha uns 180 comprovantes de transferência. Caraca. Aí eu cheguei, eles tinham, eu ficava, e tem isso também da veia empreendedora, que foi nesse momento que eu vi, não, acho que chegou no meu limite aqui. Não tem mais para onde eu crescer e eu tenho possibilidade de fazer novas coisas, né? Porque daí as lojas começaram a chamar, a Twinset, que foi minha primeira cliente no empreendedorismo, que na época era assessoria de imprensa e conteúdo, comprou várias bolsas para vender no atacado. Então eles começaram a ter que me ceder muito. Ah, sim. Aí misturou tudo e fechou o ciclo, enfim. Mas foi muito isso, assim. Apostar, botar o olho no produto, botar para vender, ver que aquilo reverbera. E na época, naquele verão, era muito isso. Tipo, todo mundo na praia, na plataforma de Atlântida, tinha uma My Backdona. Era o presente de Natal das pessoas, sabe? Ali foi o teu salto para o empreendedorismo ainda dentro do corporativo. Como nossos vídeos são muito curtos, eu vou encurtar muito a história da Marina aqui. Ela foi para o Uruguai no momento de pandemia, teve uma mudança de vida significativa, era casada, se separou, foi um momento de repensar, as fronteiras fecharam e nesse período todo ela inventa a Amar, né? Então esse salto da bolsa vai para o Uruguai e cria uma marca que é mais do que marca, é um lifestyle, né? Por isso que eu iniciei fazendo essa introdução, que ela teve uma intuição de pegar o momento certo das pessoas. Então, hoje, eu definiria a Marina como uma pessoa que tem muita perspicácia para estar no mood correto
E aí, quando consegue isso, né, é mais fácil tu trabalhar a experiência. Queria te ouvir um pouquinho disso. Fala um pouco de quantas lojas hoje vocês têm e um pouquinho do como vai ser Esteio agora, que é uma parceria com o Cavalo Crioulo, né, que vai ser bem interessante. E esse ambiente vai possibilitar outras marcas estar junto com vocês? Isso. Bom, a história, então, segue, né? Abria uma empresa de conteúdo, influência, assessoria de imprensa. Eu trabalhava muito na época que fecharam as fronteiras, na época da pandemia, fazendo evento e conteúdo para tudo que era marca, né? Então, falam muito disso hoje em dia, né, no varejo, sobre as marcas que já vêm as marcas de uma influenciadora e do resultado que tem, e as marcas que querem se lançar como marcas, ou também das marcas de influenciadoras de empreendedoras que acabam se tornando influenciadoras pelas marcas para ter que comunicar a sua própria marca e veem que talvez quando os negócios não estão bem sólidos, embasados e crescendo, como é o caso da Mar, elas fecham a marca morre para só focar no conteúdo e no que demanda muito menos, né? Tempo, investimento, tudo para fazer isso. Mas a Amar foi muito isso, assim, quando fecharam as fronteiras, eu estava no Uruguai, eu vi que existia uma oportunidade de construção de algo que não existia, eu já trabalhava com as marcas no Brasil e decidi abrir uma lojinha onde eu levaria as marcas do Brasil. E aquilo tomou uma proporção muito por causa do boné, que é o nosso produto mais vendido. Deixa eu fazer uma pausa aqui. O boné não só é mais vendido, como a gente no ano passado resolveu fazer com a Marina o boné da PLDA, e queria te contar que ele é muito disputado, né? A gente tem um grupo de investidores que estão conosco, que montam lojas, que alugam para redes de varejo, e a gente presenteou esses investidores, e vou te falar que a gente conseguiu novos investidores por conta do boné. E aí quando a gente chega e diz assim, um boné da PLDA e tal, aí o cara bota assim, e geralmente é incrível, né? Mas tu conseguiu realmente transformar. Primeiro que não é uma commodity, ele é super diferenciado, né? Fazer propaganda aqui tem qualidade, cabe bem na cabeça, mas quando a turma vê que é a tua marca, é outra entrega, sabe? Os caras, pô, da Mar, tal, tive lá. Então, isso é muito interessante. Mas por que o boné, né? Porque da onde a ideia do boné e um pouquinho da onde vem essa curadoria, por exemplo. Então, primeiro a ideia e a curadoria, porque tu também tem a sacada de time, né? Quando rolou Ainda Estou Aqui, tu foi lá e fez um boné que minha mulher comprou, Nós Vamos Sorrir, e tinha uma outra frase, A Vida Presta. Que foi no mesmo, tipo, ela falou isso à noite, de manhã a gente tinha o boné também, que depois A Vida Presta, muita gente fez, né, esse boné, mas o Nós Vamos Sorrir só a gente. Eu acho que assim, o boné, primeiro de tudo, não foi algo mega pensado, eu vou lançar isso para ser um viral, etc. Estamos em José Inácio, esse é um lugar desejável, bacana, quem não foi ainda, quem foi sabe do que eu tô falando, quem não foi ainda tem o desejo de ir, é um lugar aspiracional no mundo, cada vez mais, né? Então dizem que é os Hamptons da América do Sul. E nesse lugar não existia não só o boné, mas nenhum tipo de coisica que a pessoa podia levar para casa. Então a gente vai viajar, a gente quer levar desde um ímã de geladeira até um pratinho, uma camiseta, qualquer coisa que te gere o pertencimento. Eu estive lá. Mas Brava que Mansa começou assim, porque é a placa de uma casa, Locals Only José Inácio, sobre pertencer, né, sobre estar lá e fazer parte, virar local, nasceu disso, etc. Até a gente lançou um mini-doc, um manifesto grande, tem 7 minutos, depois te convido a assistir, que fala bem isso, ficou muito lindo o conteúdo. E me falaram lá na época, quem é local e viu, Marina, isso vai vender feito pão quente. Então o boné começou muito com esse movimento, tipo, a pessoa foi para José Inácio, levou aquilo que é um produto fácil, assim, acessível para comprar algo de estar lá. E isso foi se tornando uma bandeira da Amar naturalmente. Então, como foi um ótimo negócio e é o nosso produto desejo mais vendido, tu vai pra Punta, qualquer lugar que tu vai tem alguém com boné na cabeça. Em Porto Alegre, nas praias. Por isso que eu falei, tu faz a cabeça de todo mundo. Vai pra São Paulo, eu tava no Carnaval de Salvador, num hotel bacana lá, tava o teu boné lá, então é interessante que realmente tu
chega nessas pessoas, né, que são formadores de opinião, tal, que se concentram num polo que vai todo mundo no verão, mas tu forma opinião através da cabeça das pessoas. Exato, e isso é o mais legal, porque o boné, se a pessoa tá usando, ele gera identificação. Então, tipo, mais brava que mansa, tá passando na rua, tem alguém com boné, bom, enfim, eu acho até esquisito, ou vou no Beira-Rio, tem alguém com respeito à minha história, ele gera identificação entre as pessoas, né? Ele tem o poder de formar uma comunidade, porque se tu tá usando, não tem como tu escapar que alguém te veja com o boné na cabeça. Em era de redes sociais, que a pessoa tá sempre se filmando, se fazendo vídeo, se fazendo selfie, o boné tá em destaque. Então, a influenciadora ganha. A gente já fez, hoje não faz tanto, mas já fez muito seeding. Então, e a gente nunca fez publicidade paga com influenciadora. Então, tudo é que a gente mandou ou comprou. Então, isso reverbera muito, né? Então, esse é um produto simples, fácil, claro que o da Mar tem a vestibilidade incrível, tem cores exclusivas como essa, tem o bom gosto das combinações e tem os manifestos que muitos são registrados ou que nenhuma outra marca produz. E eu acho que é muito sobre isso também, sobre o comunicar, né? A frase tem o poder de unir as pessoas, né? De criar essa comunidade, e José Inácio insere a Mar nesse ambiente, sei lá, seria jet set. Me ocorreu aqui uma pergunta que eu acho interessante. Esses dias, há 2 semanas, eu estava lá no Rio, ali no Jockey, visitando o ateliê do Oscar Metzavar. E aí tivemos uma tarde de conversa com ele, acho fantástico e tal. Mas ele pegou o Rio de Janeiro e transformou o Rio de Janeiro, que já era uma marca conhecida, numa marca sofisticada. É um pouco do que tu faz com o José Inácio também, né? Embora José Inácio seja já sofisticado, mas tu também se apropria de José Inácio na tua marca, né? Na Mar, né? Eu acho que tem essa relação. Tem muito. A gente é o ponto de encontro dos brasileiros. Muita gente chama a embaixada brasileira no Uruguai, é a Mar. Agora, na experiência da loja em Stay, eu tenho muito contato com os maridos das clientes, né? E eles falam, fui lá pra Punta, aquele jeito bem do interior, né? Fui lá pra Punta, minha mulher fica... Até eu não ia, José Inácio, ela me infernizou pra ir lá comprar um boné. Então, assim, tem essa coisa de ser o ponto onde as pessoas têm que ir pra conhecer Punta. Então, é tipo quase como um ponto turístico, o que é um desafio pra gente estar sempre proporcionando naquela loja algo bacana, um visual diferente. Mas como, de novo, tempinho nosso é curto, mas como, além de boné, o que tu oferece na tua loja? Depois conta um pouquinho de esteio e dizer, não precisa explorar isso, mas o e-commerce bomba, tá? É tudo isso que a gente tá falando tem no e-commerce da Mar, mas conta o que mais que tu tem na tua loja lá. A gente é muito conhecido pela curadoria muito diferenciada. Então, a gente, pré-temporada, a gente comercializa espaços, corners, para marcas que fazem sentido. Não só com a curadoria, eu sou responsável com o nosso gosto de marca, né? Então, marcas que conversem entre si, mas que estejam inseridas ou aptas a se inserir nesse lifestyle de José Inácio. Então, a gente tem desde Olímpicos, com os corres mais vendidos, que são um sucesso absoluto. Eles chega a ter produto gringo. Exclusivo? Não, porque com a Vulcabras não tem como desenvolver, mas tem muitas marcas a gente faz collabs, que eu sempre incentivo a fazer isso, porque o produto que remete a José Inácio naturalmente vende mais, porque é mais um presenteável de loja. Mas a gente faz experiências, eventos, tem esses espaços, vende roupa da Argentina, do Uruguai, gringa, bastante da Espanha e brasileira. Muitas marcas brasileiras estão com a gente dentro dessa curadoria que se conversa. Então, a Mar é um projeto totalmente inovador de varejo, né? Porque ela parte... A etapa 1 é mercado imobiliário, onde a gente tem uma meta em que a gente distribui o plano de loja e faz tudo aquilo que vai acontecer se conversar dentro de um cronograma limitadíssimo, que é o verão, né? Então, a altíssima temporada é muito curta. A gente tem 6 meses de loja aberta, de novembro a abril, mas são 2 meses de... alta performance. Exatamente, e que todas as marcas querem fazer algo. Mas, em compensação, muitas marcas que estão lá acabam fazendo novos negócios, inclusive pelo mundo, de marcas de moda, porque uma lojista de Mykonos passou e viu e conheceu e daí quer vender essa marca lá.
ou, enfim, da Vulcabras, a gente tem muitos exemplos também de gringos e etc. que tem contato com o produto. Arezzo, a mesma coisa, enfim. E também marcas menores, né? E agora, nessa loja nova em Esteio, que a gente fala muito em Expo Inter, né? Quem não tá inserido nesse mundo acha que só existe aquilo dentro do parque. Sim. E eu era uma dessas pessoas. Mas agora, como a gente fez a collab com o Cavalo Crioulo ano passado, e foi um sucesso também absoluto, porque a gente gosta muito de fazer as collabs com universos que tenham a ver com o nosso lifestyle, nossas ideias e a identidade, mas que também envolvam paixões. Então, assim como o futebol é uma paixão, o Cavalo Crioulo é uma paixão. Eu percebi que tu é meio campeira, volta e meia tu tá numa fazenda. Exatamente. E também tem esse universo de campo ao mar de José Inácio, né? Sim. Que José Inácio tem a proximidade muito do campo e deste vestir. Então, assim, a gente não está lá para fazer só negócio com o Cavalo Crioulo. Também tem a ver com o nosso universo e com uma das frases também, Mi Norte é o Sur, de fazer coisas que tenham a ver com essa história. Vou mudar o rumo da prosa aqui e te perguntar um negócio que eu sou muito curioso. Tu tem uma habilidade de fazer conteúdo muito bem feito. Esses tempos eu vi que tu foi para Salvador, eu acho que há 1 ano e pouco atrás, e aí levou uns bonés para divulgar. E de uma viagem que tu foi curtir, saíram vídeos curtos, e eu acho, se eu não me engano, também fez isso na Sardenha, em algum outro lugar. Isso tá tudo dentro da tua cabeça, assim, esse roteiro, esse repertório, porque é muito bem construído, sabe? A história que tu conta ali e a qualidade fotográfica, assim. Uhum. Isso é tu em um celularzinho teu? E na Canon G7 também, a câmera que é tri boa para fazer conteúdo. Mas é isso, o boné ele está inserido nos melhores momentos da vida das pessoas. E geralmente quando a pessoa usa o boné é em viagem, é final de semana, é para ir no parque, é para passear com os netos. A gente incentiva muito para trabalhar no dia a dia, na praia, e por isso a gente tem também a facilidade do nosso clube que está sempre usando e nos postando, né? Porque a pessoa está usando o boné no momento que ela quer mostrar que ela tá usando, que tá fazendo, tá manifestando aquilo. Então, é muito da minha cabeça, é muito acompanho o roteiro também da minha vida, o que é um desafio absurdo, né? Porque é muito difícil separar a imagem marina da imagem a mar. Acho que estamos conseguindo cada vez mais, mas não adianta. Quando a empreendedora bota a mão no conteúdo, em tudo é o momento que mais vende. Então, tem um desafio aí. Já indo para os finalmente, eu devo conversar também, um dos convidados do PLDA Talks é o Beto Levin, que foi do Café do Prado, tem a Casa Prado, e o que eu vou explorar com ele ele, talvez por intuição, tenha encontrado uma fórmula, um laboratório de incubar marcas com alto potencial, que é o que a Érica Gereissati busca em termos de mix, o que está acontecendo, o que vai acontecer em termos de marcas, né? E isso ele faz aqui, localmente, né, na região sul. Mas isso está acontecendo em Recife, isso está acontecendo em São Paulo, no Rio. Minha pergunta é nesse sentido. Essas marcas mais hypadas, que estão iniciando um caminho com alto potencial, geralmente o público que elas atendem é o teu público lá em José Inácio. Como é que funciona para essas marcas quererem estar lá contigo? Só entrar em contato com a gente faz uma avaliação se isso tem a ver ou não com o nosso mix. Mas eu digo, precisa se preocupar com essa parte de exportação, importação? Não, tudo isso é com a gente. A gente também tem um facilitador para as marcas. A gente, dentro da nossa cota, onde a gente entrega espaço, a venda lá no ponto final, né? E o conteúdo, porque a gente entrega daí também os 6 meses de conteúdo para ter a contrapartida do produto consignado, a gente também faz toda uma operação. A gente tem um escritório, inclusive, só para isso, só para essa operação internacional, onde a gente faz todo esse mesh, né? Toda a burocracia, toda a parte chata que eu digo, para esse negócio acontecer, porque tem muitas marcas que não entendem nada da importação exportação e importação e não querem se envolver com isso. Então a gente faz esse facilitador, que também é um dos grandes ativos, né?
Então eu queria saber se a gente vai encontrar a Mar em outros lugares, além de José Inácio, além de eventos temporários tipo a Expo Inter, se daqui a pouco eu não vou me esbarrar com uma Mar em Trancoso, como é que estão esses planos futuros? Hoje vocês podem encontrar a Mar na temporada de verão com a loja de experiência física completa em José Inácio. Em Esteio, durante a temporada de eventos, que é o ano inteiro do Cavalo Crioulo, então a gente abre mais ou menos 2 finais de semana por mês, e o projeto todo da Expo Inter, que a gente está agora em fase de desenvolvimento e em gerar toda essa experiência de José Inácio ali em Esteio. Nossa loja é a mais linda do parque, a maior da Alameda do Cavalo Crioulo, tá um espetáculo, parece um celeiro, assim, realmente vai ser o ponto de encontro da Expo Inter, e a gente vai ensinar muitas pessoas a como chegar lá. A gente está disponível na loja online, né, para todo o Brasil. Estamos também no atacado, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo estão vendendo, o showroom está vendendo para multimarcas, então não estranhem se vocês forem em lojas, né, aqui perto da gente. E tem os bonés da Mar para vender, que foi um processo de expansão que a gente começou no ano passado e foi um sucesso absoluto. Começamos com a nossa região, com o Rio Grande do Sul. Foi tão bacana que a gente se preparou, né, e decidiu expandir. Mas eu gostaria muito de estar em hotspots como José Inácio pelo Brasil ou pelo mundo. Claro que é um grande desafio, né? Eu até compartilhei ontem com uma pessoa que trabalha comigo sobre a Farm, tá fazendo isso agora, que a Farm eu acho que é o maior exemplo assim pra gente hoje de moda brasileira, né? Tá com loja em Mykonos, em Saint-Tropez, em Capri, eles estão com loja física assim nos principais, é incrível o que eles fazem, sabe? E tem muito a ver com levar o lifestyle, a brasilidade, etc. Eu acho que a Mar é uma marca nada a ver com a curadoria, etc., com a Farm, mas a gente tem esse poder de gerar produtos que reverberem o lifestyle local, né? E de criar produtos para isso. Agora é interessante que, por exemplo, tem grandes marcas que entregam essa brasilidade, esse lifestyle brasileiro, a Havaianas e a própria Osklen, que eu estava falando, que elas estão num caminho reverso agora, porque elas expandiram e agora querem qualificar para ter essa mão de curadoria com muita qualidade. Então, elas estão num processo, nessa internacionalização de reduzir bem e pensar bem aonde vão estar, né? É interessante, assim, não é espalhar a marca pelo mundo, mas talvez estar nos hotspots realmente, né? Ou estar onde o cliente que elas acreditam desejável dela está, né? Para posicionamento. Eu acho que muitas marcas também aproveitam, ok, vamos expandir pelo mundo, sim, mas isso também é uma maneira muito eficaz, talvez a mais, eu diria hoje, de se posicionar e de expandir para o Brasil, né? Porque o Brasil a gente tem a loja em José Inácio, a gente ama o Uruguai e tudo, mas o Brasil é uma potência de venda, né? Então, assim, o Uruguai é o nosso ponto de pertencimento, lifestyle e bandeira de marca, mas mais da metade dos nossos clientes são brasileiros. Sim. Que pagam mais caro na nossa loja para comprar e ter a experiência de comprar em José Inácio. Então, assim, a gente nunca quis, e agora com esses movimentos também, cada vez mais a gente explora o nosso público dentro do Brasil, né? Usufrui dessa potência que é o Brasil para o varejo, porque o Brasil realmente tem um poder de consumo e um movimento de consumo e de estar antenado muito grande. Agora sim, por fim, a pergunta que eu sempre faço, para ti, o que é uma loja 10? O que tu considera um 10 assim, numa loja? Eu acho que é uma loja que funcione, em primeiro lugar, que tenha uma curadoria que converse entre si, que não seja uma mistureba, que eu acho que é a principal dificuldade hoje de todos os empreendedores, uma equipe alinhada com os valores da marca e que consiga fazer parte daquele negócio. Uma loja com faturamento incrível e uma margem melhor ainda. Boa. Valeu. Obrigado. Obrigada.